Olá, está no ar o Jornal da Câmara. A Fundação Pão dos Pobres vai receber crianças e adolescentes para acolhimento institucional. Os vereadores da SESI foram até o local para conhecer a nova proposta de trabalho. As primeiras 20 crianças e adolescentes que vão morar no local chegaram hoje à fundação e outras 20 devem ser recebidas no dia 1º de junho. Segundo a coordenadora do Centro de Educação Profissional do Pão dos Pobres, há cerca de 10 anos o local vem passando por mudanças para se adequar ao Sistema de Assistência Social, o SUAS, migrando do antigo internato para o regime de acolhimento institucional que visa atender crianças e adolescentes de alta complexidade. Todos esses casos são encaminhados via judicial, são situações que são de desvínculo da família, né? E eles acabam passando um período aqui até 2 anos na instituição, onde eles ficam nesse período aguardando ou o retorno para suas famílias ou a adoção. Os novos moradores do Pão dos Pobres têm entre 0 e 18 anos, além de frequentarem a escola e, no caso dos maiores, participarem de oficinas e cursos profissionalizantes. Todos terão a instituição como um novo lar, cheio de atenção e principalmente carinho. Existe toda uma rotina de casa, né? Vão ser 20 crianças em cada casa, crianças e adolescentes em cada casa, onde tem às vezes irmãos, 3, 4 irmãos, e uma rotina de casa, onde eles têm uma sala, eles têm os quartos e a rotina diária. Vão para a escola, almoçam, jantam, tomam um banho, então eles vão ter o dia a dia dele, onde a gente vai procurar dar um pouquinho mais de atenção e calor também humano para eles. O presidente da SESI, vereador professor Garcia, disse que a comissão vai buscar parceria com a SMED para oferecer educação para jovens e adultos, o EJA, aos frequentadores do Pão dos Pobres. Não tem aqui hoje essa questão do ensino além do ensino fundamental. Então, nós poderíamos, através do EJA, fazer o convênio com a Secretaria Municipal de Educação, promover o EJA e trazer para esse ambiente, porque, na realidade, a obra do Pão dos Pobres, uma obra centenária, nós só temos cada vez mais que adequar e agradecer que Porto Alegre ainda possa ter locais como esse, com um acolhimento belíssimo, que as nossas crianças e adolescentes realmente são cuidadas com um carinho especial. O vereador Tarcísio Flecha Negra ressaltou a importância de divulgar o trabalho realizado no Pão dos Pobres. Disse que a instituição é um exemplo a ser seguido, pois forma cidadãos com educação e dignidade. É um trabalho muito importante, é uma pena que isso aí não tem que ser divulgado para a sociedade, para os empresários. 700 e poucas jovens, guri, crianças, aprendendo. Pão do Pobre faz um trabalho lindo, maravilhoso, parabéns à direção aqui, parabéns por tudo isso aí que faz pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, é que eles precisam de caminho, disciplina e educação. Em reunião conjunta, as comissões de Meio Ambiente, Transportes e Finanças avaliaram o andamento da implementação da linha hidroviária entre Porto Alegre e Guaíba e a possibilidade de expandir o trajeto. Em março deste ano, os parlamentares, acompanhados do prefeito de Porto Alegre, estiveram a bordo de um dos catamarãs que será utilizado na travessia interurbana. Eles fizeram um passeio do centro até a zona sul da cidade. A experiência mostrou que o transporte hidroviário é uma boa alternativa, pois além de ser mais ecológico, também irá contribuir para a diminuição dos congestionamentos nas vias da capital. A estrada já existe naturalmente, que é a água. Então, esse impacto imenso de movimentação de terra, asfalto, concreto e emissão de CO2 ao fazer uma estrada ou uma rua já não existe, porque a água está ali. Esse é o primeiro ponto fundamental na chamada pegada ecológica, né, o ciclo de poluição. Hoje as embarcações modernas, elas emitem muito menos poluição atmosférica, menos até do que um ônibus e do que um caminhão, porque o diesel ali gerado, ele proporciona para mais pessoas, e os motores são mais desenvolvidos. Então, numa escala, nós também poluímos muito menos. E mais, não há congestionamento. Então, isso também evita uma poluição atmosférica maior.
O primeiro percurso que deve entrar em funcionamento é entre Porto Alegre e Iguaíba, mas uma segunda linha partindo do centro da capital, indo para a Zona Sul, já está sendo discutida. Eu acredito que tem todas as viabilidades para que essa coisa aconteça, né? Basta que todas as pessoas interessadas se envolvam dentro do processo, né? Busquem a legalização desse processo, porque é um processo. Nós estamos iniciando numa primeira experiência que ainda nem começou, né? Tivemos uma inauguração, mas estamos hoje num quadro, né, que foi identificado o volume que deve ser dragado para criar uma hidrovia, né, o número de boias que deve ter para sinalizar a hidrovia, e que a ideia que se tem é de se criar um transporte alternativo através da riqueza hidroviária que nós temos. Mas vamos dizer assim, precisa ter segurança em primeiro lugar. As 3 comissões estão trabalhando em conjunto para que todos os aspectos do projeto possam ser contemplados, pois questões como orçamento para a dragagem do rio, itinerário do barco, preço da passagem e impactos ambientais devem ser analisadas. Nós convocamos essa reunião conjunta, Cefor, Cutab e Cosman, no sentido de poder acompanhar essa implantação do transporte hidroviário em Porto Alegre. É uma necessidade para a região sul e extremo sul da cidade, e sem dúvida nenhuma esse novo modal pode agregar uma qualidade no transporte coletivo muito importante para aquela comunidade. A presidente da Câmara Municipal, vereadora Sofia Cavedon, foi até o centro da cidade para divulgar a audiência pública sobre transporte que será realizada nessa semana na Casa Legislativa. Final da tarde, centro lotado. Na Avenida Salgado Filho, as paradas de ônibus ficam cheias. São trabalhadores voltando para casa, estudantes indo para a aula, jovens e idosos enfrentando o mesmo problema, o drama das longas esperas e superlotação dos ônibus. É um horror, é assim, um caos. A gente fica 3, 4, esperando 4, 5 vezes os ônibus virem e vão lotado. Eu já embarquei, já estava na fila, embarquei e desci porque não tem lugar. A gente mora lá na 21 do Pinheiro e não tem lugar, eles chegam atrasados. E não tem hora certa para vir. A vereadora Sofia Cavedon, presidente da Câmara Municipal, foi conferir de perto o problema. Percorrendo diversas áreas da cidade de ônibus, através de blitz surpresas, a vereadora está fazendo um trabalho de fiscalização do transporte público. Na ocasião, a presidente aproveitou para divulgar a audiência pública que será realizada na Câmara Municipal, colocando frente a frente usuários, empresários do setor de transportes e representantes do governo. Tanto esforço está trazendo resultados. Quando a IPTC vem e fiscaliza, aqui no terminal, funciona. Porque aí saem os ônibus conforme o grupo de pessoas que tem. Quando não tem fiscalização, esse é o depoimento. Aí eles ficam esperando para cumprir horário, para super, hiper lotar. Então, esse trabalho de denúncia, de estar presente, de reportar para a IPTC, reportar para o Ministério Público, está fazendo as empresas de ônibus atenderem com um pouquinho mais de dignidade à população. E esse tema da audiência pública que nós vamos fazer, nós queremos construir encaminhamentos, né, acompanhar o trabalho que a IPTC diz que já está fazendo, porque é um serviço pago pela população e que penaliza por demais, principalmente o trabalhador e o estudante. No dia a dia, porém, o problema continua. O horário, eles não ocupam o horário com a gente. Não tem 15, 20, 30, 40 minutos o horário deles. A gente tem 4 filas aqui. Chegou o ônibus. Corre, seu Silvio. Depois de tanto tempo esperando, não vai perder este. Depois, sabe-se lá quando vai passar outro. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou por unanimidade parecer favorável ao projeto do Executivo que regulariza a situação de 11 prefixos de táxis expedidos pela Prefeitura de Viamão, mas que atuam aqui na capital.
Há quase 20 anos, os taxistas trabalham na região da Lomba do Pinheiro. O relator do parecer, vereador Luiz Braz, do PSDB, observou que a Lei Estadual 9.641, de 1992, que alterou os limites entre Porto Alegre e Viamão, transferiu os serviços públicos daquela região, que pertenciam ao município vizinho, para a capital, o que justifica a permissão para que os 11 taxistas continuem atuando no local. Os taxistas, eles são permissionários do serviço público. Eles não estão, na verdade, descritos lá naquele acordo inicial e numa legislação que foi feita lá pelo município de Viamão, é claro, com um acordo aqui de Porto Alegre, para transferir os servidores públicos e os bens aqui para Porto Alegre. Mas acontece que existe, inclusive, aí até mesmo um interesse público, porque aqueles moradores ali da região, eles já convivem familiarmente com os taxistas daquele ponto de táxi, os 11 taxistas. E eles perguntam o seguinte: qual o taxista daqui do centro da cidade que vai entrar nos bequinhos ali da Lomba do Pinheiro, não é? Como aqueles taxistas que estão lá assim o fazem. Então, por isso, eu acredito que o projeto ele merece realmente ser acolhido, não é? Nós já demos lá pela legalidade. Conforme o projeto, 4 prefixos têm pontos que se localizam na Rua Atanauí da Silva Boeira, número 10, parada 16, e 7 na Avenida João de Oliveira Remião, número 8.640, parada 21, e número 8.922, parada 24. Os representantes dos taxistas tiveram opiniões divergentes sobre o projeto. A Associação dos Permissionários de Táxis de Porto Alegre é favorável à proposta. Já o Sintaxi manifestou-se contra, alegando que a prefeitura deveria abrir licitação para explorar as permissões e atender a região de Viamão, incorporada pelo município de Porto Alegre em 1992. A Escola do Legislativo Julieta Battistioli, da Câmara Municipal de Porto Alegre, vai ocupar a 3ª vice-presidência da Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de Contas, a ABEL. A eleição foi feita na última sexta-feira, durante o 17º encontro da ABEL em Florianópolis. A Escola Julieta Battistioli tem como presidente o vereador Adelicel, do PT, e como diretora Débora Fleck. O deputado e professor Marcelo Ribeiro Freixo foi homenageado com a Comenda Porto do Sol em sessão solene no Legislativo da capital. O vereador Neucir Tessaro, do PTB, foi quem propôs a homenagem ao empresário pernambucano, atual diretor corporativo de Relações Internacionais do Grupo Votorantim. Lima Filho nasceu em 26 de outubro de 1951 na cidade de Carpina, em Pernambuco. Disse que foi acolhido com muito carinho pelos gaúchos e que o Grupo Votorantim tem uma ligação histórica com o Rio Grande do Sul, o que foi lembrado também pelo proponente da homenagem, vereador Neucir Tessaro. O parlamentar destacou a contribuição do homenageado para o estado gaúcho e, em especial, para Porto Alegre. Ressaltou o número de empregos gerados pela Votorantim e por outras empresas em que Lima Filho trabalhou. Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Pernambuco, o novo cidadão de Porto Alegre trabalhou na Souza Cruz e, em 2007, transferiu-se para a empresa Votorantim Industrial, onde atua hoje como diretor corporativo de Relações Institucionais. Também em sessão solene, Samuel de Almeida Lima Filho, da Votorantim, recebeu o título de cidadão de Porto Alegre. A proposição foi dos vereadores Fernanda Melchiona e Pedro Ruas, ambos do PSOL. A vereadora destacou o trabalho do homenageado e argumentou que Freixo representa inspiração a todos no combate à corrupção e no resgate dos direitos humanos, temas que dão base ao seu trabalho desde os 17 anos. O deputado disse que é mais fácil falar na adversidade e enfrentar os poderosos do que agradecer uma homenagem como a que recebeu. Revelou que não se considera um herói, embora confesse que o trabalho é árduo e rende constantes ameaças. Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, Freixo nasceu em 12 de abril de 1967. Antes de ser deputado, o homenageado também foi pesquisador da ONG Justiça Global e diretor do Sindicato dos Professores de São Gonçalo e Niterói. De 2001 a 2004, presidiu o Conselho da Comunidade da Comarca do Rio de Janeiro, onde exerceu o papel fiscalizador dos direitos
Direitos Humanos nas carceragens e presídios do Estado. Em 2007, assumiu o primeiro mandato como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro pelo PSOL, partido do qual é líder naquela casa. E agora vamos falar sobre a campanha A Nota é Minha do governo estadual, que além de combater a sonegação fiscal, também beneficia instituições assistenciais e dá prêmios aos consumidores. Está comigo Alexandre Luzzi, coordenador da campanha aqui no Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado. Alexandre, como é a adesão da campanha aqui no nosso estado? Ele é um programa de incentivo à nota fiscal, de emissão de nota fiscal. O consumidor pega as notas, troca nas entidades credenciadas. Hoje nós temos em torno de 1.500 entidades que participam do programa e ele concorre a prêmios. As entidades, elas daí se credenciam a dividir uma verba, né, na área da saúde, da educação e do trabalho e assistência social. Então, a verba de 1,1 milhão por trimestre, que são divididas entre essas 1.500 entidades que hoje estão participando. A nossa ideia é fazer com que o cidadão participe mais, se aproprie mais, né? Então nós estamos criando e desenvolvendo mecanismos para a gente ter no nosso portal, que é o programasolidariedade.rs.gov.br, a partir dali a gente desenvolver, né, maneiras de o próprio cidadão poder diretamente digitar sua nota, participar da premiação e ao mesmo tempo fazer com que ele perceba a aplicação dos recursos, a destinação, né, que ele saiba para onde que esses recursos estão sendo destinados, que ele faça o controle social da aplicação desses recursos e que ele perceba, né, para ter essa percepção melhor na sua comunidade, no seu bairro, de que tipo de trabalho que essas entidades estão desenvolvendo a partir desses recursos que são repassados a elas. O programa iniciou há 8 anos. Nesse tempo, ele nunca foi interrompido. Ele nunca foi interrompido. Tá. E na prática, como é que funciona? Cada cupom fiscal, cada nota fiscal vale um cupom ou quantas notas devem ser juntadas? São 30 notas de um valor mínimo de pelo menos R$2, né, que equivalem a uma cautela. E aí a pessoa tem que ir a uma instituição que esteja credenciada. A pessoa tem que ir a uma instituição credenciada para pegar essa cautela e concorrer ao prêmio. E como saber quais instituições? Você tem uma lista? A gente tem uma lista através do portal, na internet, através das secretarias ou mesmo através das entidades, né? Qualquer escola, né, tem essa informação, qualquer posto de saúde, hospital tem essa informação e entidades da assistência social também. Bom, e esses cupons, então, vão dar a chance do consumidor concorrer a prêmios. De quanto em quanto tempo é feita a premiação e que tipo de prêmio? A premiação é trimestral, existe um sorteio trimestral, né, a captação das notas e a troca por cautelas durante esse período. E nós temos motos, laptops, notebooks, né, computadores, máquinas fotográficas, mas a questão não é exatamente o prêmio, né, mas sim a gente está tentando inverter o foco. Não é nem o prêmio e nem a própria emissão das notas fiscais, que foi o que originou o programa. Que seria evitar a sonegação, no caso. Mas nós estamos percebendo que o trabalho das entidades, as áreas fins, tanto as escolas, postos de saúde, hospitais ou entidades de assistência social, é que tem feito grandes avanços com essas verbas, né? Então, nós estamos tentando fazer o foco lá na atividade fim, né? E fazendo com que o cidadão perceba que esse gesto singelo de emitir a nota, ele não está simplesmente ajudando a combater a sonegação, não está simplesmente concorrendo a prêmios, mas está ajudando, né, a área fim, a saúde, a educação e a assistência social, porque esses recursos são extremamente importantes para a entidade. Então, a gente tem dito que essa proposta de reformulação do programa visa atingir no cidadão um comportamento fiscal cidadão, em toda a sua dimensão, e não apenas na percepção, né, da nota ou do concorrer ao prêmio, mas acompanhar o trabalho das entidades, vendo a aplicação dos recursos lá na área fim e fazendo depois também, acompanhando inclusive a prestação de contas dessas entidades e ele tendo a percepção, né, da contrapartida no seu bairro, na sua comunidade. E como é que funciona a conversão para as entidades?
depende de quantos cupons elas vão dar ao consumidor? Como é que é feito esse cálculo, Alexandre? Assim como o consumidor tem esse limite, né, de 30 notas e mínimo de R$2, as entidades também têm parâmetros que são estabelecidos pelas próprias secretarias envolvidas, onde eles, através dessas notas que eles recebem, eles fazem a digitação e convertem em pontos. Então, de acordo com o volume de pontos, de acordo com o volume de notas e com o valor das notas, é que eles se credenciam a repartição desses recursos, né? Tu disseste antes que tem cerca de 1.500 entidades cadastradas. 1.500 entidades que participam efetivamente. Nós já tivemos mais de 2.500 entidades que participaram e que hoje ainda estão cadastradas, né? Efetivamente, então, nós temos um potencial de aumentar, né, de aumentar esse programa, e é o que a gente... E aqui tu atribui essa redução, no caso de 1.000 Na verdade, o que nós estamos tentando a partir de agora é potencializar o programa com maior divulgação. Então, realmente, o recurso ele é repartido. Então, quanto mais tu trabalha, tu reparte aqueles recursos. Então, algumas entidades que não tiveram uma relação custo-benefício, né, diretamente assim, melhor, podem ter ficado desmobilizadas, desmotivadas. Então, nós estamos tentando mostrar e reativar, né, a participação das entidades e também do cidadão, que haja uma percepção social do trabalho que essas entidades realizam. Muitas vezes a campanha cai no esquecimento, né, Alexandre? Porque já faz tempo. Quando foi lançada, eu lembro que houve uma grande divulgação, enfim, mas as pessoas têm que saber que essa campanha continua. E nós temos agora essa missão, eu diria, né, de repotencializar o programa e nós tentando fazer essas modificações, né, de mostrar pro cidadão, né, o alcance que o programa tem. E essas entidades cadastradas são de todo o estado, o interior também participa, as cidades do interior? De todo o estado. Nós estamos acabando agora, né, de fazer um giro por todo o interior, né, encerramos um trimestre, fomos por todas as cidades, por todas as comunidades, onde nós recolhemos subsídios, ideias, críticas, sugestões, para que a gente possa fazer, né, essa modificação que a gente entenda que seja mais profícua para que os recursos sejam melhor distribuídos e melhor aplicados. E as entidades interessadas em se cadastrar para participar, o que devem fazer, quem devem procurar? Elas devem procurar a própria secretaria. Então, as escolas procuram a Secretaria da Educação, postos de saúde, hospitais, entidades da saúde procuram a Secretaria da Saúde e as entidades de assistência social procuram a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. Alexandre, muito obrigada pela tua participação, sucesso no programa, que ele seja cada vez mais, que ele estimule cada vez mais a participação, porque afinal de contas, como tu disseste, por um bom propósito, né? Pensar que essas entidades estão sendo beneficiadas com esses valores. Obrigado. Nós agradecemos a sua atenção, o Jornal da Câmara fica por aqui e até o nosso próximo encontro.